Vamos dar início a mais uma aula sobre análise de dados e hoje vamos falar a respeito da distribuição normal. Quando a gente observa esse gráfico já disposto, ela é chamada de uma curva e essa curva ela é bastante observada nas muitas pesquisas de forma socioeconômicas. Esses dias, por conta da pandemia, é fácil você observar esse tipo de gráfico, onde você vai observando que o número de casos ele chega até um certo ponto, ele tem seu início de forma devagar, mas aí ele começa a subir de tal forma que chega num topo. E quando ele chega nesse topo, ele volta a cair novamente. E na aula de hoje vamos falar um pouco a respeito dessa distribuição normal e como calcular as probabilidades baseado nesse tipo de gráfico. A primeira coisa que nós vamos observar é que a variável aleatória x pode assumir todo e qualquer valor real. É a primeira coisa. No gráfico temos uma curva em forma de sino, simétrica em torno da média. Aqui não está colocado, mas eu posso aqui rapidinho ver que esse μ, que também representa a média x barra, ele é dado por esse ponto. E nesse ponto, o que é que nós vamos notar? Que tanto antes como depois dele, você tem uma simetria. Essa curva também é chamada de curva normal ou curva de Gauss. Bom, a área total limitada pela curva e pelo eixo das abscissas é igual a 1, ou seja, a área correspondente à probabilidade da variável x. Quando eu começo a percorrer essa região toda aqui, essa área total ela é igual a 1, correspondendo a 100%, ou seja, a nossa probabilidade total. E ainda, a curva normal ela é assintótica em relação ao eixo das abscissas. O que eu tenho antes ela tende a se aproximar de tal forma do eixo x, tão próximo, que você pode imaginar que ela toca. Lembrando que aqui você tem uma ela poderia prosseguir tanto para a direita como a esquerda. E por último, a probabilidade de ocorrer valores maiores do que a média e menores do que essa mesma média são iguais. Ou seja, quando eu traço aqui novamente a média, o que é que você vai ter? E o que acontece antes, a quantidade é igual ao que acontece depois. Então tudo gira em torno, nesse caso, da média, tá ok? Então, continuando, vamos para alguns exemplos a respeito desse assunto. Seja x a variável aleatória que representa os diâmetros dos parafusos produzidos por certa máquina. Vamos supor que essa variável tem a distribuição normal, com média x igual a 2 e desvio padrão sigma igual a 0,04. Em alguns casos, esse desvio padrão pode ser colocado como sendo um S. A pergunta é, qual a probabilidade de um parafuso ter um diâmetro com valor entre 2 e 2,5 centímetros? Primeira coisa, a probabilidade procurada é dada por quem? A probabilidade desse valor de x está entre 2 e 2,05. A gente sabe que a média é igual a 2, portanto, o valor de x estaria entre a média e 2,05. E se nós observarmos a figura correspondente a essa probabilidade, seria esta, onde a média é igual a 2 e eu quero a probabilidade dessa região que se encontra entre 2 e 2,05. Portanto, essa probabilidade, eu precisaria saber como calcular esse valor. Só que esse cálculo que é feito aqui, ele requer um certo conhecimento e, por enquanto, na disciplina de análise de dados que está voltado para o subsequente, ainda não é possível utilizar esses cálculos mais avançados. Para tal, a gente procura contornar essa dificuldade usando uma distribuição normal reduzida. E de que forma eu posso fazer isso? Você vai calcular um valor para z, onde ele vai substituir o nosso x. De que forma? Você vai pegar o valor dado menos a média e divide pelo desvio padrão. Veja que aqui eu falei que no desvio padrão eu poderia usar o S ou o sigma.
Em um eu usei o sigma e o outro eu usei o S, mas é a mesma coisa, tá? Você vê até que eu coloquei aqui o sigma, mas era para ter colocado o S, ou o S ou o sigma, tanto faz. Neste caso, como eu estou calculando o valor de Z, a minha probabilidade, que era dado por quem? Por P, que está entre a média e um certo X, ele vai variar agora entre 0 e esse Zzinho, tá ok? E como fazer esse cálculo? Primeira coisa, nós temos aqui que a probabilidade com relação a X deveria estar entre 2 e 2,05. Como X nesse caso é 2,05 e a média é igual a 2, e eu tenho que o meu desvio padrão é 0,04, eu vou substituir esses valores nesta expressão. E ao substituí-lo nessa expressão, o que é que nós temos? Primeiro que Z é igual a x menos o x barra dividido por sigma. Quem é o x? 2,05. Menos a média, que é 2, dividido pelo desvio padrão, que é igual a 0,04. Bom, 2,05 menos 2 dá 0,05, dividido pelo desvio padrão, que é 0,04. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 1,25. Portanto, se nós queremos calcular esse valor de Z, ele vai ser igual a 1,25. Neste caso, nós temos que a probabilidade de calcular nesse caso, a probabilidade de um parafuso ter um diâmetro entre 2 e 2,05 seria do que? Calcular a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,25, ou seja, 0,3944. O livro que nós temos adotado, que é Estatística Fácil, ao final do livro, na sua penúltima página, nós temos uma tabela a qual nós podemos encontrar estes valores. É bem interessante você dar uma olhada nessa tabela para que este cálculo possa ser feito de forma mais clara, tá? Nós acabamos de ver que eu simplesmente falei para você que o valor dessa probabilidade, quando o Z está entre 0 e 1,25, ela é dado por 0,3944. Mas de que forma eu posso descobrir isso? Primeira coisa, vamos aqui na tabela, vamos descobrir onde nós queremos o quê? 1,25. Então, indo na tabela, nós encontramos aqui 1,2 e vamos até onde tem o quê? 25. No caso, você vai procurar aqui o 5. Ó. Portanto, o valor 3,944. Então, quando eu olho para a probabilidade de Z entre 0 e 1,25, ele é dado por 0,3944. Bom, nessa próxima questão, ele quer a probabilidade de um P de Z entre menos 1,25 e 0. Nós acabamos de ver pela questão anterior, nós temos a probabilidade quando o Z está entre 0 e 1,25. Portanto, se nós sabemos que essa probabilidade entre 0 e 1,25 é 0,344, e pela simetria da curva, nós podemos concluir que a probabilidade de estar entre menos 1,25 e 0, ou estar entre 0 e 1,25, é a mesma, 0,3944. Já com respeito a esse novo exemplo, ele quer saber a probabilidade quando o Z estiver entre menos 0,5 e 1,48. Portanto, neste caso, o que é que nós podemos concluir? Que essa probabilidade que está de ocorrer entre menos 0,5 e 1,48 é a mesma coisa de calcular o quê? A probabilidade de estar entre menos 0,5 e 0 e também estar entre 0 e 1,48. A gente já viu que calcular a probabilidade de Z estar entre menos 0,5 e 0 é a mesma coisa de calcular de estar entre 0 e 0,5. Novamente, nós precisamos ir na tabela, vamos procurar 0,5. Você vai encontrar aqui 19,15. Portanto, o valor nessa distribuição normal, ela vai ser dada por quem? 0,1915. Já com respeito ao P, a probabilidade de do Z estar entre 0 e 1,48, aqui está sendo informado que é 0,4306. Ora, se você vai aqui nessa tabela, vamos procurar aqui 1,4
e vamos até a linha de número 8. E aqui você vai encontrar 4306. Portanto, a probabilidade de estar entre 0 e 1,48 é de 0,4306. Portanto, como eu quero é a probabilidade de estar entre menos 0,5 e 1,48, é dado pela probabilidade de estar entre menos 0,5 e 0, mais a probabilidade de estar entre 0 e 1,48, já encontrado nos itens anteriores. E ao fazer esta soma, nós vamos encontrar 0,6221. Nesse próximo item, ele quer a probabilidade de estar entre 0,8 e 1,23. Bom, de que forma eu posso fazer isso? Calcular de estar entre 0,8 e 1,23 é calcular a probabilidade de estar entre 0 e 1,23 menos a probabilidade de estar entre 0 e 0,8. Lembrando que neste caso, tudo vai estar à direita da média, ou seja, já que está tudo positivo, por isso que está diminuindo aqui essas probabilidades. Então, se eu quero a probabilidade de 0,8, novamente, 0,8 aqui é de cara, 2,881. Só substituir. Já de estar entre 0 e 1,23, vamos procurar aqui 1, 2, 23, dá, neste caso, 3,907. Portanto, de posse dos dois valores, eu vou apenas diminuir estas probabilidades. A primeira, que está entre 0 e 1,23, cujo resultado é 0,3907, menos a probabilidade de estar entre 0 e 0,8, que a gente viu que é 0,2881. Essa diferença vai ser igual a 0,1026. E se ele quer a probabilidade de P dizer ser maior do que 0,6, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, se ele é maior do que 0,6, você tem que a probabilidade ele é maior do que 0 e eu retiro o que está entre 0 e 0,6, ok? Já que quando eu pego maior do que 0, se eu pego um ponto de referência, maior do que 0 seria tudo que eu tenho depois do 0. Mas como eu quero apenas os que são maiores do que 0,6, eu retiro a primeira parte que está entre 0 e 0,6. O que resta é tudo que está depois dele. Portanto, fazer esse cálculo, a probabilidade de ser maior do que 0 é 0,5, que seria tomar a metade. Lembrando, o 0 é referência direita positivo, a esquerda negativo. Portanto, a probabilidade de estar entre 0 e 0,6 é de 0,2258. Normalmente, você vai usar o mesmo procedimento para encontrar na tabela, 2258. Bom, feito isso, eu vou diminuir 0,5 de 0,2258, cujo resultado é 0,2742. Vamos aqui para o nosso último exemplo, colocando uma coisa mais prática. Os salários mensais dos operários industriais são distribuídos normalmente em torno da média de R$ 500, com desvio padrão de 40. Calcule a probabilidade de um operário ter um salário semanal situado entre 490 e 520. Neste caso, a gente vai precisar transformar esses valores para a distribuição normal reduzida. Para tal, nós temos algumas informações. Primeiro, eu vou tomar um valor tanto para Z1 como para Z2. Por que esses dois valores? Porque ele quer que o valor de X esteja entre 490 e 520. Então, eu preciso de dois valores para Z. O Z1 seria pegar 490 menos a média, que a gente viu que é 500, dividido pelo desvio padrão, que é 40. 490 menos 500, você vai encontrar menos 10, dividido por 40, menos 0,25. Já o Z2 seria pegar o número 520, diminui da média, divide pelo desvio padrão. Você tem 520 menos 500, dá 20, dividido por 40, 0,5. Portanto, a minha probabilidade, que deveria ser um valor para X entre 490 e 520, ele passa a ser agora um valor para Z, de forma reduzida, entre menos 0,25 e 0,5. Portanto, calcular esse valor que está entre 490 e 520 é a mesma coisa de calcular a probabilidade de estar entre menos 0,25 e 0 e a probabilidade de estar entre 0 e 0,5. E a gente viu aqui que
Essa probabilidade, né, de um número negativo entre o zero é a mesma coisa de calcular a probabilidade de estar entre 0 e 0,25. Bom, se eu quero 0,25, eu vou olhar aqui 0,2 na quinta coluna, 0,5 daria 0,987. Portanto, 0,0987 mais a probabilidade de 0,5, ou seja, é 19,15. A gente já viu aqui em uma questão anterior. Okay? Portanto, vou somar esses dois valores e você vai ter que a probabilidade de estar entre 490 e 520 é de 0,2902. E para a pergunta, a probabilidade de um operário ter um salário situado entre 490 e 520 é de 29,02%. Damos por encerrado mais esta aula. Espero que tenha gostado. Você pode estar dando seu joinha aí, dando seu like ou seu dislike. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva.